O senhor está do lado daqueles que defendem punição a esses parlamentares? Acha que isso pode vir a acontecer? Fabiola, o que aconteceu essa semana foram cenas de delinquência explícita. Não tem precedente na história do Congresso Nacional de eventos como os que ocorreram agora. Nós já tivemos até medidas de ocupação da mesa, mas que foram ajustadas em 30 minutos. Nós tivemos 30 horas de impedimento do funcionamento normal do Congresso Nacional, das duas casas do Congresso, da Câmara e do Senado. Isso foi um ataque à democracia. Foi um 8 de janeiro de dentro para fora. Eu temo que, se não tiver uma medida mais drástica em relação aos insurretos, e nesse caso, insurretos contra a democracia, se não tiver uma medida mais dura em relação a estes, isso se torne uma rotina. Veja, o espaço para apresentar pautas e agendas do Congresso Nacional é o Colégio de Líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, que se reúne semanalmente. Não é o uso da força. Tem duas circunstâncias que eu creio que são muito graves. A ausência de punição. Outro, a imposição de pauta pelo uso da força. Isso é prática que não tem precedente na nossa história. Aliás, Josias e Fabiola, tem precedente na história mundial. Quando os nazistas, em 1932, ocuparam arbitrariamente o parlamento para impor à vontade deles a posição das demais bancadas social-democratas, socialistas e liberais que estavam no parlamento alemão. Então, isso é comportamento típico, uma delinquência parlamentar, comportamento típico daqueles que querem a derrota do Estado Democrático de Direito e que tem, no golpismo, a alma e a senha da sua prática continuada. Nós estamos assistindo no Brasil a umas ações de golpismo continuado. Invadiram o parlamento de fora para dentro no 8 de janeiro e agora, nesses últimos 2 dias, ocuparam arbitrariamente de dentro para Mas fora. e que punição o senhor defende? O senhor acha que tem que ser cassado? Eles têm que ser cassados? O regimento das duas casas tem uma gradação para isso. Tem a advertência, tem a suspensão e tem, em último lugar, a cassação. Eu acho que algum tipo de medida tem que ser tomada. Nem que a medida... dentro da gradação e da gravidade do caso. Dentro da gradação e da gravidade do caso. O que não pode é ser aceito. Duas coisas, Josias, não pode ser aceito. Uma é não ter nenhum tipo de medida em relação a eles. 2, junto com isso, é a pauta deles ser imposta por conta do sequestro do plenário da casa e da mesa. Desculpe te interromper. Antes de entrar na pauta, senador, tem uma dúvida que é a seguinte. Sempre que ocorre um evento como esse, há uma certa indignação, o discurso vai na linha do que o senhor está dizendo, quem tem sobriedade fala, poxa, isso é um absurdo, né? Não poderia acontecer. Mas passada a efervescência do episódio, restaura-se uma espécie de um compadrio, aí os insurretos vão pedindo desculpas, o Sóstenes Cavalcante na Câmara, o Magno Malta no Senado. O Magno Malta se acorrentou à cadeira do presidente do Senado. Então, esse compadrio como que conspira contra a punição. E aí todo mundo acaba esquecendo. O senhor diz agora, é preciso punir. Mas o que fazer para punir? Como ir do discurso à prática? Porque realmente é meio inconcebível que uma coisa como essa passe em branco e que daqui a uma semana vamos estar falando de outras coisas. Né? Está lá o PT tentando levar o assunto ao Conselho de Ética. No Senado, acho que não tem nem Conselho de Ética. Né? Como fazer para impedir que o compadrio que costuma prevalecer nesse ambiente legislativo impeça, pelo menos, o debate sobre a necessidade de punição? Josias, como eu disse, assim, o regimento do Senado e da Câmara tem uma gradação para comportamentos indevidos com a atuação parlamentar. Ambos os regimentos estabelecem a primeira medida, a advertência, a segunda medida, a suspensão do mandato, a terceira medida, a instauração de processo do Conselho de Ética e uma eventual cassação. Eu acho que as mesas diretoras das duas casas, e serão por nós cobradas, têm que ver, nesses casos específicos,
qual o procedimento que tem que ter. Junto com isso, eu considero inaceitável que qualquer tema das pautas propostas como pagamento do sequestro seja adotado pelas duas casas. Porque aí seria pagar o resgate do ente que foi sequestrado. Então, eu acho que tem dois procedimentos e dois encaminhamentos. As mesas das casas avaliarem. Nós vamos debater. O presidente do Senado, eu quero aqui cumprimentar a postura que o presidente do Senado fez, foi adequada no procedimento. Na quarta-feira reuniu os líderes e deu um ultimato, inclusive aos líderes da oposição, informou claramente que às 11 horas faria uma sessão remota e que às 18 horas, custasse o que custasse, o plenário ia ser desocupado. Junto com isso, disse que as medidas que tivesse que, já na semana que vem, o Conselho de Ética do Senado vai ser encaminhado para ser instaurado, porque, de fato, nós estamos diante desse deslize, nós não temos o Conselho de Ética do Senado instaurado. Então, essas medidas que o presidente do Senado adotou, me considero adequadas com o procedimento, com o comportamento, com a circunstância como pede. Nós iremos cobrar, obviamente, medidas por conta desses atos de delinquência parlamentar que ocorreram nessa semana, dessa tentativa de golpe que ocorreu de dentro para fora do parlamento, que é assemelhado ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Em relação ao pagamento do resgate, como o senhor se refere a essa exigência que na Câmara parece ter avançado, né? O resgate compõe um conjunto de projetos, o fim do foro privilegiado, anistia, inclusive incluindo o Bolsonaro na proposta de anistia, que ainda nem foi condenado, né? E o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. O Davi Alcolumbre já foi explícito em relação ao impeachment de ministro do Supremo. Diz que pode ter 80 assinaturas, exceto a dele, e não vai pautar. Muito bem, o regimento prevê. O que eu queria saber do senhor existe a hipótese de, supondo que esses projetos passem na Câmara, ao fim do foro privilegiado, que já passou até no Senado já, com ajuste ali para incluir o Bolsonaro e tal, e a anistia. Isso passa pelos senadores? Porque parece haver também um certo entendimento tácito, não declarado, de que se passar na Câmara, chegando ao Senado, vai à votação e que existiria a possibilidade de aprovação. O senhor acha que existe essa hipótese? Bom, o presidente Davi disse, foi claro, inclusive na conversa que esteve no Colégio de Líderes, que não tinha compromisso em nenhum dos pagamentos desse resgate. Foi claro em relação, como você muito bem destacou, em relação ao impeachment de ministro do Supremo, e em relação aos outros dois temas, destacou que, se vier da Câmara, vai avaliar no espaço que é para avaliar a pertinência dos temas e a pertinência da pauta, que é o Colégio de Líderes do Senado, que é assim que as coisas devem travar. Em relação nós estamos assistindo sobre o fim do foro, nós estamos assistindo uma circunstância única, Josias, de foro privilegiado por ocasião, foro privilegiado por conveniência, por circunstância. É importante destacar que esse projeto de fim do foro privilegiado foi aprovado pelo plenário do Senado há quase 10 anos. E nunca nenhum deles se preocuparam com isso. Ou seja, estão se preocupando agora porque querem tirar os que cometeram crimes, e inclusive o senhor Jair Bolsonaro, porque ao fim e ao cabo é disso que se destina. Eles não querem anistia para aqueles que participaram do ato do dia 8 de janeiro. Eles querem anistia para Jair Bolsonaro. Eles querem mudança do fim do foro para atender Jair Bolsonaro e atender os seus filhos que estão cometendo crimes. Inclusive um de fora do Brasil, agora, na ausência do mandato parlamentar, conspirando contra o país. O senador, mas na época, o objetivo no Senado, pautar é claramente esse. Mas no Senado, o senhor votou favorável ao fim do foro privilegiado, né? O senhor é contra o foro privilegiado? Não só votei, eu fui o relator dessa proposta de emenda constitucional, na circunstância que estava sendo colocado no ano 2015 e 2016, que era utilizado... Veja a diferença, Fabiola. Em 2015 e 2016, o foro privilegiado era utilizado como um instrumento de proteção parlamentar de crimes cometidos.
Hoje, quando o Supremo começa corretamente a investigar parlamentares que estão cometendo crimes dessa natureza, há uma inversão do funcionamento do foro. Querem o fim do foro para a proteção individual. Então, nós temos um caso do uso do foro por conveniência, por circunstância. Mas aí Eu o senhor, acho que a gente mas tem aí um o senhor, debate. mas aí o senhor mudou de ideia hoje, por exemplo? Se o senhor fosse votar hoje, Não, eu tenho o senhor continua defendendo o fim do foro privilegiado? Eu tenho a mesma ideia. Nenhum instrumento parlamentar pode servir para a proteção do parlamentar. É a mesma convicção que eu tinha em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2025. A utilização, eles querem votar e pautar fim do foro aqui para proteção e não para julgamento, para voltarem para a primeira instância ou para terem mecanismo de proteção parlamentar. Aliás, a proposta que eles debatem é o foro continuar, mas antes ter uma autorização do parlamento para julgar. Então, percebe? Eu tenho a mesma convicção que eu tinha em 2015. O foro não pode servir como instrumento de proteção de crimes. Eles querem novamente debater o foro, mas como instrumento para a proteção de crimes. Eu não mudei. Alguns que estão propondo agora é que mudaram de opinião. Agora, se nós pegarmos a redação daquele projeto que foi aprovado, senador, em 2017 pelo Senado, previa-se ali que acabava-se com o foro para todas as autoridades, exceto os chefes dos três poderes, não é? Prevalecendo essa redação, o caso do Bolsonaro seria excluído, uma vez que ele é ex-presidente da República, está sendo julgado lá por um crime cometido durante o mandato, ou ele seria incluído? Josias, me parece que o caso, assim, eu não tenho detalhes processuais do caso do ex-presidente, mas me parece que o caso do ex-presidente está sendo julgado na Suprema Corte por conexão ao envolvimento também de um deputado federal no exercício do mandato. Então, me parece que houve uma interpretação do Supremo de conexão com esse caso. Sendo assim, sendo essa interpretação, e como a lei penal, a lei processual penal, pode retroagir para beneficiar o réu, eu acho que a pretensão daqueles que defendem a aprovação dessa proposta é que, derrubado isso, obviamente os casos todos recairiam para a primeira instância. Tem uma segunda circunstância, que é o que me parece que está na proposta que eles estão apresentando. Eles querem criar uma espécie de instância recursal do parlamento. Ou seja, para o Supremo Já houve, né, processar senador? alguém, necessitaria de autorização do parlamento. Antes de 2021 havia isso, né? Antes de 2021 havia isso, né? O parlamentar não podia ser processado sem uma autorização prévia do parlamento. Isso caiu justamente para moralizar, né? Exatamente. Então, o que me parece, pelo que eu tenho ouvido, eles querem a restauração desse debate para o restabelecimento de uma instância recursal. Como eu estou dizendo, Fabiola e Josias, eles querem retomar esse debate, que é um debate legítimo, viu? Eu repito, eu votei a favor em 2017, você lembra muito bem, Josias, não só votei a favor, como fui relator do texto final que está na Câmara dos Deputados. É um debate legítimo, mas eles estão restaurando o debate por motivos torpes e não pelas razões legítimas que o debate tem. Agora, senador, a gente está conversando com o senador Randolfo Rodrigues. Queria também tratar aqui sobre outras questões que também envolvem aí o governo brasileiro. Em relação, por exemplo, ao tarifaço. A gente está até com a nossa matéria na página do UOL, dizendo que o Ministério da Fazenda está preparando, inclusive por determinação do presidente Lula, uma lista de medidas de reciprocidade ao tarifaço dos Estados Unidos. A gente vem acompanhando essa novela, o último capítulo, inclusive, foi um post da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, inclusive fazendo novas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros do Supremo. O Itamaraty convocou o representante da embaixada aqui para uma conversa agora pela manhã e, paralelo a isso, há, então, um estudo também por parte da Fazenda. Já é hora de usar a lei da reciprocidade neste momento? É hora de fazer essa lista, de repente, de produtos que devem ser taxados?
Fabiola, eu acho que nós temos que ter a condução que o governo brasileiro está dando ao caso com a serenidade necessária para não prejudicar a economia brasileira mais do que está sendo prejudicada pelos atos orquestrados, sobretudo pela família Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. O post de ontem da Embaixada Norte-Americana tem que ser repudiado por todos aqueles que são patriotas de verdade e por todos aqueles que zelam pelos interesses do Brasil. E tem uma ação continuada do governo norte-americano, lamentavelmente, de querer interferir em assuntos que são assuntos internos da soberania nacional, que são assuntos internos, que dizem respeito à atuação dos poderes independentes da República. Diante dessas ações, a posição do governo brasileiro tem sido reiteradamente firme e dura em repelir quaisquer tipo de postura desse tipo, dessa ação, nesse sentido. Seja a carta primeira que o presidente Donald Trump enviou, seja agora a ameaça ontem feita pela embaixada norte-americana. O encarregado da embaixada foi chamado a dar explicações pelo Itamaraty. Quanto às medidas, em primeiro lugar, o governo brasileiro vai adotar as medidas, vai socorrer todos aqueles setores exportadores que foram atingidos pelas medidas do governo americano. Em segundo lugar, nós vamos usar os mecanismos legais que tivermos, no momento adequado que tiver que usar e conforme os pressupostos que a lei da reciprocidade impõe para que nós usemos. Mas tudo sempre pensando em preservar os interesses do Brasil e, sobretudo, dos setores da economia brasileira atingidos por essa ação estrangeira que contou com a participação de atores nacionais. Senador, esse tarifaço, ele trouxe consequências políticas e econômicas, né? Do ponto de vista político, acho que o governo se porta adequadamente quando diz, olha, não se pode negociar soberania, o Supremo é quem julga o Bolsonaro e faz bem em não ouvir o Donald Trump, deve tocar o seu processo. E, do ponto de vista econômico, havia uma expectativa. Essa expectativa incluía um esforço adicional para estabelecer um canal qualquer de diálogo com o governo americano. O ministro Alckmin, o Haddad estão tentando estabelecer esse contato. E havia uma grande perspectiva de que o governo rapidamente apresentasse um plano de contingência. E, aparentemente, a rapidez foi retirada de cena, porque o tarifaço está anunciado há um tempão, foram esclarecidas as exceções, quase 700 produtos, e estava certo que vigoraria a partir dessa quarta-feira. A despeito disso, não houve a apresentação do plano de contingência, que já está sendo transferido para a semana que vem. Não erra o governo aí ao perder o time, não receia que o que hoje é benéfico para o governo do ponto de vista político, uma repercussão que até favoreceu a imagem do presidente, possa se converter ali na frente num fator de desgaste do governo? Josias, tem uma linha muito tênue que o governo tem procurado adotar, que ao mesmo tempo que tem o compromisso e a necessidade de dar amparo aos setores, todos que foram atingidos pelo tarifaço, também nós temos a responsabilidade fiscal para que o tamanho do pacote também não comprometa os limites, inclusive, que estão em lei do arcabouço fiscal. Então, esse cuidado e esse debate que está tendo entre o nosso Ministério da Fazenda, a Casa Civil e o próprio presidente, sobre a condução do presidente Alckmin, que inclusive anunciou que até terça-feira as medidas serão anunciadas, e o Ministério do Desenvolvimento do Comércio. Nenhum setor vai deixar de ser atendido e todos os setores serão amparados. Mas o conjunto das medidas, obviamente, para serem adotadas, elas têm que também estarem dentro dos parâmetros do próprio arcabouço fiscal e não podem representar para a economia brasileira um descontrole da responsabilidade fiscal que o governo tem. É por isso, o ideal, concordo com você, Josias, seria que na quinta-feira ou na quarta-feira, quando o tarifaço entrou em vigor, já tivesse o anúncio das medidas. Entretanto, entendo as razões apresentadas, sobretudo também pelo Ministério da Fazenda, para equacionarmos as medidas para que elas não representem também um descontrole da responsabilidade fiscal que o governo
tem feito questão de apresentar para a sociedade brasileira e para o mercado. O senador, aproveitando sua presença, queria também perguntar em relação à lei do licenciamento ambiental. Há uma expectativa para que o presidente Lula vete, pelo menos parcialmente, essa lei que foi tão criticada aí pelos ambientalistas. Ele não deveria vetar integralmente? Fabíola, tem aspectos distintos, não é um dispositivo ou outro no projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Tem aspectos que são razoáveis, que são debates a ocorrerem, né, que deve ser tratado com a sociedade. Então, o presidente da República, hoje é o prazo limite para que o presidente da República se pronuncie sobre eventual veto, eventual sanção ou eventual veto parcial. É natural que deve ter, o projeto, ao final, deve ter vetos a serem constados. Mas o governo quer também dialogar com o Congresso, porque também de pouco adianta se o governo implementar um veto total a todos os aspectos e esse veto total for imediatamente depois derrubado pelo Congresso. Aí o governo estaria um pouco fazendo um veto para só satisfazer ao público. E a ideia do veto é, primeiramente, atender ao interesse público de verdade. Segundo, cumprir os mandamentos da Constituição, mas também fazer uma mediação fazer uma mediação para debate sobre os temas que foram propostos pelo Congresso Nacional. Quais são os pontos? No meu sentido, a manifestação final do presidente da República, Fabíola, no meu sentir, o projeto deve vir. Certamente teremos vetos no projeto, mas tem também a disposição de dialogar para com o Congresso. Eu não sei te destacar, já me adiantando a pergunta que você deve fazer, não sei destacar quais dos aspectos do projeto no todo deve ter veto parcial, deverá ter. Então, mas vamos total. tocar nesse ponto, porque até a nossa reportagem, para quem quiser estar na disposição na nossa página, o UOL apurou aí do que pode vir como veto diante até da conversa com ambientalistas integrantes do próprio governo, né? Nessa área, né? A ministra Marina Silva já falou com a gente aqui várias vezes também sobre esse ponto. Tem um ponto fundamental aí, senador, que é a atribuição do IBAMA e do Conselho também Nacional do Meio Ambiente em atribuições, né? Isso é um ponto delicado. Isso deve ser alvo aí da tesoura do presidente? Este governo foi eleito, Fabíola, sob o signo de restaurar a governança ambiental do Brasil, depois da devastação das políticas dessa natureza que ocorreram durante o governo passado. Então, os órgãos de controle ambiental nunca foram tão valorizados como tem sido agora. Então, em relação às atribuições das instituições à política da governança ambiental, a intenção do governo é a manutenção da política da governança ambiental como está estabelecida. Obviamente, sendo assegurado o debate com o Congresso sobre sobre o que o Congresso considera excesso, mas a política de governança ambiental e parte da política de governança ambiental que integra a governança ambiental é o policiamento e a fiscalização do cumprimento das leis ambientais. E é esse o papel que o IBAMA e o ICMBio vêm a cumprir. Isso certamente deve ser preservado. Então tá, porque justamente na lei passava essa responsabilidade para os estados e municípios. Agora tem um outro ponto que é a simplificação... Não, sobre esse dispositivo, Fabíola, tenho certeza. A convicção do governo é que a governança ambiental deve ser preservada nos parâmetros que se tem. Obviamente, o debate recursal sobre medidas que tenham dentro da governança ambiental é um debate que vai ter, mas a preservação da governança ambiental como responsabilidade da União, que é como reza a Constituição, obviamente isso deve ser mantido. Agora, tem um ponto delicado, que é uma reivindicação, inclusive, do agronegócio, que é a simplificação do licenciamento, né? Inclusive com essa possibilidade de um licenciamento autodeclaratório,
E isso aí é alvo de muitas críticas pelos ambientalistas, falando por isso que chamavam, inclusive, de PL da devastação. O que ficou de acordo em relação a isso? Porque há aí uma possibilidade do governo deixar passar e deixar um pouco mais simples esse licenciamento para agradar o agronegócio. É isso mesmo, senador? Eu não creio, Fabiola. Obviamente, eu não estou de posse dos vetos aportados pelo presidente da República. Eu não tenho detalhes do texto total. Mas, e eu acho que é legítimo debater com o agro e com os setores produtivos quais formas pode ter de simplificação de licenciamento. Mas uma coisa, Fabiola e Josias, é simplificar o licenciamento. Outra coisa é derrogar o licenciamento. Aí eu vou falar para vocês o meu sentir, a minha opinião. Autodeclaração é o fim, na prática, do licenciamento. Porque é basicamente perguntar para quem diz, aquele cidadão que vai cometer um crime, autodeclarar que o crime, que não cometeu o crime, né? Que não cometeu o delito. Então, autodeclaração não é simplificação. Autodeclaração é o fim. Eu gosto muito dessa expressão que o senhor fala, vou expressar o meu sentir, né? Eu gostaria de recorrer a este seu radar para recolher alguma informação sobre o ânimo do Senado, sobre aquilo que falamos há pouco e que o senhor chamou de resgate, o resgate dos amotinados desta semana, né? Não há dúvida quanto à sua posição, o senhor falou aqui sobre o fim do foro, não há nenhuma dúvida quanto à sua aversão em relação à anistia. O que eu queria saber é, o senhor como líder do governo, que tem até a atribuição de manter interlocução com todos os segmentos da casa, né? O senhor acha que mudou o ânimo no Senado, porque surpreendeu de alguma forma que 41 senadores tenham assinado o pedido para colocar em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Há algum tempo atrás, isso não seria viável, não haveria essa subscrição com tantas assinaturas, né? Sabemos todos que isso não vai ao plenário, porque o presidente do Senado diz que não. Mas qual é o ânimo hoje do Senado? Se chegar no Senado a proposta do fim do foro, incluindo o Bolsonaro, anistia incluindo o Bolsonaro, passa? Eu acho que não, Josias. Aliás, aí não vai ser o meu sentir, vai ser a minha convicção. Eu tenho certeza que não. Porque, veja, em relação a fim de foro, é proposta de emenda constitucional. Eu não vejo ambiente no Senado para uma proposta de emenda constitucional vir a tramitar, né? Seria preciso muito mais do que 40, 41 senadores. E mesmo esses 40, 41 senadores, por circunstâncias que eu não vou aqui julgar de um ou de outra, podem ter assinado esse documento. Mas não acredito que conforme está sendo desenhada a proposta, muitos desses 41 venham a votar favoravelmente. E eu tenho convicção também que maioria também não existe no Senado para aprovar eventual anistia a crimes e a golpes.